E ela estava a falar e estava a dizer, pronto, eu acho que estou aqui na menopausa. Ela estava a falar com um tom de voz mais baixo, mas eu nem percebi. E eu disse, estás na menopausa? E ela, shhh. E eu fiquei tipo, epá, parece que tinha dito um palavrão, não é? Tinha dito uma coisa horrível. Sejam muito bem-vindas ao podcast da Wells Não Fica Bem Falar de. E hoje falamos exatamente de um tema que incomoda, perturba e precisa de novas respostas. Falamos da menopausa e do que acontece antes, durante e depois. Com Sónia Moraes Santos e doutora Lisa Ferreira Vicente e comigo Jéssica Ataíde. Sónia! Olá! Olá, então, para quem não sabe, que eu acho muito difícil, a Sónia já foi jornalista, mas ainda escreve para vários meios. Teve um blog que era o Cocó na Fralda, que foi um enorme sucesso. Tem retiros, que eu tenho visto no Instagram, que envolve copos e leitura. E comida. E comida, muita comida. E diversão. E mais recentemente no Instagram partilhou muito sobre este tema que vamos falar hoje, que é a menopausa. Exatamente. Queres-me falar um bocadinho sobre essa partilha, porque sobre esta nova fase da tua vida, que não é assim, quer dizer, não é assim tão nova. Foi o quê? No último ano, diria? Sim, eu não estou na menopausa, estou na perimenopausa, não é? Que é a fase que antecede o fim da menstruação, que acho que a doutora Lisa depois há de confirmar, mas acho que é preciso ficar para aí um ano sem menstruar para se dizer que se chegou à menopausa. Okay. Eu menstruo até demais, mas portanto entrei nesta fase de descontrolo de menstruação e comecei a perceber que havia coisas que estavam diferentes. Sim, terá talvez há um ano. E tenho falado sobre isso porque acho que faz falta falar sobre isso. Porque ninguém fala sobre a menopausa. Fala-se muito pouco, felizmente eu começo agora a ouvir falar um bocadinho mais, mas sim, fala-se muito pouco, como se fosse uma coisa de que devêssemos ter vergonha. Eu acho que tem a ver com o facto de, durante muito tempo, a mulher estar conotada com a maternidade, não é? Desde sempre. Mesmo que ela não queira ser mãe, esse fantasminha da maternidade permanece socialmente muito enraizado. E depois, quando se chega a esta fase em que perdemos essa validade, há de facto um peso social que não nos larga, não é? E que é incómodo e que é difícil, mas que tem que se acabar com isso, até porque as mulheres cada vez mais têm papéis importantíssimos que não passam pela maternidade, ou passam também pela maternidade, mas não deixam de existir. Tudo é válido, claro. Tudo é válido, portanto, acho doutora, que sim. o que é a menopausa, não é? O que é a menopausa antes, durante e depois, exatamente como falámos aqui na nossa introdução. Que é muitas vezes o que eu até chamo o menodicionário. De facto, nós precisamos de algum dicionário para perceber estas várias expressões. Menopausa, de forma tradicional, é quando a pessoa está um ano sem menstruar, sem ser por outras razões. Mas hoje em dia, a pessoa, isto para falar de menopausa espontânea, a pessoa pode entrar numa menopausa cirúrgica, por exemplo, se ficar sem os ovários numa cirurgia. Pronto, por isso existe a espontânea, existe a cirúrgica. E hoje em dia também há mulheres que às vezes estão sem menstruar pelo método de contracepção que fazem. E por isso nós não nos vamos conseguir ter esta definição assim pela não menstruar. Por isso, no fundo, em termos práticos, é quando os ovários deixam de ter a produção de folículos. E de óvulos, porque eles não vão ficar inertes em termos hormonais, não é? Porque muitas vezes diz isto, os ovários na altura da menopausa acabam. Não acabam, eles continuam a produzir hormonas, produzem menos estrogénios e produzem, mantêm-se a produzir outras hormonas. E por isso, se nós imaginarmos que existe uma data em que a pessoa entra em menopausa, chama-se perimenopausa, que eu acho que é o conceito mesmo muitíssimo importante, que é quando a pessoa começa a notar ou sintomas, ou ter irregularidades menstruais e que ainda está numa fase em que pode precisar de pensar não só no tratamento destes sintomas, mas também em contracepção. E que acaba classicamente um ano depois da data da última menstruação, ou no fundo é para mostrar que perimenopausa é o que existe em volta da menopausa e que é
onde muitas vezes se concentram os sintomas. Mas durante o processo apenas de 1 ano, porque a partir de 1 ano já entramos oficialmente na menopausa, é isso? Entramos oficialmente em menopausa. Em menopausa? Sim. E entrar oficialmente em menopausa, e aqui é importante dizer, mas, por exemplo, se uma mulher entra em menopausa antes dos 50 anos, precisa de fazer contracepção durante mais 2 anos. Porque às vezes esta definição exatamente é uma... Portanto, é possível engravidar? É possível porque isto corresponde a flutuações em termos hormonais e que existe já resistência na resposta dos ovários em termos de produção de óvulos, mas que pode variar entre meses. Eu tenho que fazer esta pergunta, mas exatamente, já tive muitas pacientes com essa surpresa. Existem, de facto, na nossa estatística portuguesa, dados que mostram que há mulheres que engravidam depois dos 50 anos, espontaneamente. Não estamos a falar mas só das achando TBTs. Elas que já estavam na menopausa. Muitas vezes sim. E aliás, as mulheres podem entrar em menopausa mais cedo, em termos de vida, e por isso é importante passar esta informação, mesmo muito importante, que é: idade não é contracepção. Sónia, os teus sintomas, tu estavas preparada? Estavas informada? Estava, quer dizer, eu procuro estar informada, mas talvez não estivesse tão informada como estou agora, não é? Como achavas que estava, sim. Por exemplo, há 2 anos, estava a falar aqui em off ainda com a doutora Lisa, há 2 anos antes eu tinha tido uns calores no verão, que eu atribuí ao verão. E pensei, o meu organismo já está aqui a chegar a um limite porque eu tenho umas transpirações imensas. E depois, quando tive essas mesmas transpirações num contexto absolutamente do dia-a-dia normal, num supermercado em que não tinha bebido absolutamente nada, percebi, não, espera lá, isto é igualzinho àquilo que eu tive. Portanto, aqueles calores já eram uns avisos, já eram uns alertas de que havia aqui flutuações hormonais a acontecer. E depois não estava preparada para a irregularidade dos fluxos e para o exagero de fluxos que me deitaram um bocadinho abaixo. Confesso. Sim, porque tu falaste sobre isto agora recentemente no teu Instagram, exatamente uma anemia brutal. Sim, eu tive uma hemorragia brutal, significa 45 tampões em 2 dias e fralda de noite para poder aguentar, portanto uma coisa mesmo terrível, e uma anemia, claro, que me deitou à cama durante uma semana, e eu sou, como dizia, um esquilo atómico e estou sempre enérgica e a fazer 1000 coisas e de repente nem o meu filho conseguia ir buscar à escola, estava deitada e simplesmente, olha, alguém que o vá buscar. Porque nós queremos falar sobre a menopausa e queremos normalizar e informar, porque é necessário, mas quer dizer, há muitas mulheres que passam mal e há essa necessidade, quer dizer, obviamente quanto mais informação houver, mais pode existir essa prevenção, não é? Mas eu calculo que a maior parte das mulheres acabem por descobrir esta nova etapa, exatamente porque não se fala tanto sobre a menopausa, essa etapa, quando realmente começam a chegar a essa fase. Existe esta necessidade deste sofrimento todo, das transpirações, do excesso de fluxos, de aumento de apetite, de peso, perda de líbido, da lubrificação, sim. Um humor do cão. Quer dizer, esta fase pode ser altamente traumatizante para a mulher, para a relação que está. Eu já tinha no passado perguntado à Sónia, e o teu marido, como é que reagiu a isto? Estava preparado? É um assunto que deve ser, não posso, talvez até é justo dizer isto, é um tema que deve ser falado em família, porque existe uma alteração, não é? Tão brutal para algumas mulheres que pode ser difícil o resto dos familiares compreenderem. E por isso é que eu acho, quando às vezes dizem nós vamos falar de menopausa e por isso vamos falar para mulheres, eu acho que é importante nós substituirmos por pessoas em menopausa, porque depois, para nós nos podemos reconhecer, diferentes mulheres com diferentes orientações sexuais, identidades de género, e também as pessoas parceiras, porque também é importante perceberem porque é que algumas coisas estão a acontecer. Famílias em menopausa. Filhos em menopausa por causa das mães, não é? Mas porque é importante. Porque cada pessoa vai ter, relativamente à questão de menopausa, dúvidas diferentes e questionamentos diferentes. E há um tempo, até em consulta, tinha uma mulher a contar que realmente ela, como tinha notado diferença
na forma como me sentia a lubrificação, porque não estava tratada. Depois, o parceiro, quando ela utilizou um lubrificante, sentiu-se altamente questionado. Claro, mas lá está, isso é falta de informação, não é? E depois ela própria não tinha conseguido perceber porque é que ele tinha ficado tão chateado e tinha feito daquilo um problema, porque dizia, eu agora preciso. E depois eu tive até a ver com ela porque é que ele teria sentido aquilo. E ela finalmente, em consulta, percebeu o que é que ele teria sentido e por isso levou material, eu forneci material, pronto, veja aqui, que de facto a pessoa pode ter uma boa cabeça, pode ter um bom relacionamento, mas mesmo assim, biologicamente, tem poucos estrogénios. E por isso é preciso tratar, é preciso modificar algumas coisas. Para equilibrar. Sim. Eu digo sempre a mesma coisa. A pessoa pode precisar de óculos. Sim. Não quer usar óculos. Não Isso é põe outro óculos. tema. Não vê. Mas por isso, aqui também identifica que existe uma questão, identifica e depois tem a hipótese de corrigir. Ou põe os óculos ou então continua a vesga. Claro, Continua sem ver. Mas a falta de líbido, quer dizer, em qualquer fase, pode acontecer em várias fases da vida de uma mulher ter falta de líbido, não é? Nós passamos por tantas alterações constantes que é normal. Mas obviamente, aqui na menopausa, acredito que realmente para o parceiro é difícil compreender. E acredito que até para a mulher pode pôr em causa vários fatores com essa falta de líbido, não é? Porque provavelmente, se calhar, passa-se por uma fase em que as mulheres não se reconhecem, não é? Porque olham só ao espelho, não se veem da mesma maneira, engordaram, ou é possível emagrecer também? Ou normalmente é possível, não é tão frequente, porque é mais frequente o aumento de peso e uma redistribuição da deposição de tecido adiposo, que é mais central, não é? A nível abdominal, e com uma diminuição da massa muscular, às vezes, por exemplo, mesmo dos glúteos, e por isso modifica um bocadinho a silhueta. Uma das coisas que eu às vezes remeto, por exemplo, na questão do pós-parto, que é terrível, mas que tem muito de semelhante com isto. Não pode ser. Quer dizer, tem que ser diferente. A história da privação do sono. A questão da privação do sono, a modificação da imagem corporal. Mas a privação do sono não vem do fator de ter um bebê a chorar. Não, mas bem. queres dormir e não consegues. Mas é mais fácil de resolver, ou não? A da menopausa. A menopausa é muito mais fácil de resolver. Exatamente. Sim, claro. Muito bem vista. É muito mais fácil de resolver. Não, e tudo isto acho que também estamos no caminho das trevas, não é? Estamos a falar das coisas más, mas também falávamos há bocadinho que há mulheres que não passam por nada disto, não é? Exatamente. E essas não podem dizer às outras, isto afinal é fácil, desvalorizar, acho péssimo. Depois as que passam por isto, eu acho é que se estiverem informadas, podem ir procurar os óculos de que a doutora Lisa falava, para viverem isto sem ser um bicho de 7 cabeças, sem ser, porque se não se fala, não é? Tudo aquilo que não se fala vira um monstro, não é? Claro. E por isso é que é tão importante este tipo de iniciativas, não é? Para falarmos sobre as coisas. Quando é que as pessoas à tua volta perceberam que tu perceberam antes de ti? Que estava alguma coisa diferente? Eu acho que percebemos todos em simultâneo, porque eu estava impossível de aturar e toda a gente percebia isso à minha volta, e eu também. Eu própria não podia aturar. Eu fiz um caminho uma vez de uma viagem enorme em que não abria a boca porque sabia que se abrisse a boca ia ser desagradável só. Procuraste ajuda psicológica antes de um psicólogo? Não, falei com a minha ginecologista, que foi logo a primeira escolha? Sim, okay. sim. Já também sabias. Por causa das irregularidades Okay. e porque aquele humor estava impossível. E pronto, neste momento estou dedicada com uma coisinha para atenuar o meu mau humor e estou bastante tolerável, estou bastante mais simpática. Acho que já não estou agressiva para as pessoas. Claro, é possível, não é, confundir esta nova fase com, como é que eu posso dizer, com uma depressão, com uma ansiedade. Sim.
E aliás, às As vezes pessoas a pessoa confundirem. Sim, e por isso muitas mulheres que se sentem cansadas, com dificuldade de concentração, que se sentem bastante pesadas e tristes, porque muitas vezes isto corresponde a pessoa começar a sentir-se cansada, começar a responder mal sistematicamente. E depois as coisas começam a correr mal e a pessoa começa a ficar triste. Muitas mulheres, às vezes, com falta de informação, sim, acabavam medicadas. A pessoa pode precisar de fazer psicoterapia e ser medicada com antidepressivos ou ansiolíticos, mas às vezes uma grande parte daquelas mulheres eram mulheres que podiam simplesmente ser tratadas nos seus sintomas hormonais e por isso aqui um bocadinho para... Talvez seja importante passar a mensagem de que não existe uma menopausa que encaixe em todas. Existem muitas menopausas. Porque nós somos todos diferentes, não é? Exatamente, pronto. E por isso é importante nós acabarmos com a questão de que isto é um processo natural e por isso tudo vai correr bem. Às vezes vai correr bem, há mulheres que não têm grandes sintomas e aí depois é importante falarmos. Não, eu digo, é como as mulheres que menstruam e que lhes é completamente indiferente. E as gravidezes correm lindamente a umas e a outras é um massacre, não é? Sónia, quando tu começaste a fazer estas partilhas que foram tão importantes, porque lá está, ninguém fala sobre a menopausa, tu sentiste que havia muitas mulheres a virem falar contigo, a partilharem as histórias delas, sim, a tornarem este tema menos tabu, até nos retiros que tu fazes. Claro. Não deve faltar muito para fazeres um retiro mesmo só. Sim, tenho muita vontade de fazer. Falo muitas pessoas a virem falar comigo. Porque sentem-se muito menos sozinhas, muito menos sozinhas. Eu lembro-me sempre desta história. Foi uma vez que fui almoçar com uma amiga minha ao refeitório da empresa dela. E ela estava a falar e estava a dizer, pronto, eu acho que estou aqui na menopausa. Ela estava a falar com um tom de voz mais baixo, mas eu nem percebi. E eu disse, estás na menopausa? E ela... E eu fiquei tipo, epá, parece que tinha dito um palavrão, não é? Tinha dito uma coisa horrível. E portanto eu percebi que ela se sentiu altamente desconfortável porque as outras pessoas poderiam saber que ela estava a passar por uma fase que para mim era normal. E ela sentiu-se logo catalogada, não é? Diminuída, como se isso fosse, olha, esta já está numa prateleira das que estão numa fase já descartável, mais velha. Isso faz-me imensa impressão, porque acho que não tem nada que estar conotado com isso. Podemos continuar a ser viçosas, bonitas, sensuais, ter uma vida sexual ativa. Melhor, se calhar. E se calhar até melhor. Sim, claro que acaba por haver uma informação diferente, não é? Sobre o corpo. E é importante porque às vezes pode ser aproveitado como um momento da pessoa mudar algumas coisas em termos da sua vida, da sua alimentação, do exercício. Mas o que a Sónia estava a contar e que se fala muito em empresas, que é muitas vezes, e nós estamos aqui sempre a assumir que as mulheres entram em menopausa aos 50 anos. Porque uma mulher pode entrar em menopausa precoce abaixo dos 45 ou até abaixo dos 40, em que, para além de passar pela questão hormonal, cai-lhe em cima todo este estigma que era suposto alguns aos 50 anos, não é? E que as empresas começam também a falar sobre esta questão, nacional e internacionalmente, porque muitas vezes estas são mulheres que estão em lugares de a chefiar equipas, a coordenar, e o facto da pessoa admitir que pode ter menopausa, pois qualquer esquecimento, qualquer abanão com umas folhinhas, aquilo remete logo para uma questão com uma conotação muito negativa, que é a menopausa. Eu às vezes digo, não, é importante construir uma menopausa pela positiva, e todas nós conhecemos mulheres de 40 ou 50 anos que estão em perimenopausa ou em menopausa, que são ativas, têm ideias, produzem e que... Tenho uma amiga minha neste momento que está e tem 38 anos. Mas, por exemplo, nós celebramos tanto, não é? Quando as mulheres celebramos, quer dizer, eu acho que a sociedade celebra uma rapariga quando começa a menstruar. E depois celebramos as gravidezes e depois de repente chegamos à menopausa e há um gelo, não é? Estamos a ficar tão próximas do precipício. Eu percebo que seja duro
agora pensando num assunto que seja duro, pensar, ok, principalmente para quem ainda pensa em ter filhos, ou mesmo que não quisesse ter filhos, de repente a oportunidade lhes foi retirada, tirando esses 2 anos. Atenção, meninas que estão a ouvir. Cuidado, que ainda pode vir aí um presente. Eu percebo isso, mas porquê é que é tão negativo falar sobre a menopausa? Porquê é que realmente existe este lado constrangedor que muitas mulheres sentem em relação à menopausa? É o quê? É machismo? É insegurança? Eu acho que é um caminho, porque de facto também não se falava muito há uns anos de começar a menstruar. Existiu uma geração de mulheres que começavam a menstruar e eram surpreendidas pela menstruação. Exatamente. Eu lembro-me da minha mãe me ter explicado as coisas, mas da mesma idade que eu, muitas mulheres caíram em Mas menstruar. eu queria, por exemplo, menstruar. Eu queria me sentir crescida. Eu lembro das Mas minhas amigas já falaram. menstruar e eu queria menstruar, porque Claro. eu ia sentir que ia me transformar já numa mulher, ia ser crescida. E eu acho que há muitas raparigas que ainda sentem isso, que chegam, que se tornam Mas mulheres. porque se passou a dar uma conotação positiva. E é o mesmo que nós temos Também não que se falava de construir sexualidade, não é? E as Exatamente. mulheres iam para aquilo Não sem se fala sequer o saber o que é suficiente que. ainda. Exatamente, sem saber o que é que iam. Não é? Eu entrevisto imensas pessoas mais velhas que dizem: Oh menina, eu sabia lá para o que é que ia, eu sabia Exato. lá o que é que ia Isso. fazer, porque ninguém me tinha dito nada disso dos bebés e isso. Portanto, de facto, se nós falarmos das coisas, elas Criar tornam-se- literacia em termos de informação, e informação positiva, é dizer, de facto, assim como um dia nos prepararam para a questão de começar a menstruar, também é importante falar o que é que nos vai acontecer, ou nada acontecer, quando nós chegarmos a deixar de menstruar. E se nós conseguimos mudar de forma ativa na própria sociedade, a forma como se fala de menopausa e de mulheres em menopausa, todas as que são agora mais novas vão um dia chegar à menopausa e vão ter uma menopausa de certeza Mais bem tranquila. mais presente. Sim, eu garanto-vos que o dia que eu começar a entrar na menopausa eu vou falar muito sobre o assunto. Vou, porque eu acho mesmo necessário falar. Só por causa desta nossa conversa, eu tenho os meus 38 e tenho a certeza que vai haver muitas mulheres que ainda não chegaram à menopausa e que vão estar muito curiosas com este tema, porque realmente nunca não se ouve falar. Tu vês-te de uma maneira diferente agora? Ok, eu sei que tu te vês fisicamente, corrias maratonas, já me disseste que engordaste, mas tu emocionalmente sentes que esta fase tem-te trazido uma etapa nova? Calma, jovem, eu engordei porque eu como, não é? Não foi porque a menopausa aconteceu na minha vida. Mas tu disseste-me que comias mais desde... Eu como mais, vamos lá ver, isto é aqui um pau de dois bicos interessante. Eu como mais e bebo socialmente e o que é que acontece? Eu acho que esta fase da minha vida me tornou-se uma maturidade diferente e portanto eu também passei a poder, estou menos escrava do corpo. Estás a perceber? Não estou tão obcecada por estar numa figura. Apetece-me comer como, quer dizer, agora também sei que vou ter que ser um bocadinho mais disciplinada para isto não descambar, porque o corpo é a nossa casa e nós também não queremos tratá-la mal. Mas tu sentes-te bem. Eu sinto-me ótima. Agora sei também vou precisar de fazer aqui, também já estive a ler sobre a musculação, que é para também voltar, a libido também é ajudada com a musculação, o reforço muscular para não perdermos massa muscular. E porquê é que perdemos? Com mais facilidade. Perdemos, é hormonal. Tudo. Pronto, perdemos é mesmo. Perdemos muita coisa. Elasticidade, perdemos. Colagênio, mas é pronto, e a possível questão fazer esse proteína. equilíbrio a nível de medicação. E a nível alimentar, suplementação. Quando recebe. E de exercício. Exercício, Isso por é muito exemplo. importante. Às vezes é importante falar que, por exemplo, a questão abdominal. De maior deposição de tecido adiposo na barriga. Pronto. Andar é um bom exercício, caminhar, mas nada faz à barriga. Por isso, de facto, para a questão barriga, é importante fazer abdominais e trabalhar especificamente para essa área. Pronto. E o que eu acho sempre é nós, de facto, pensarmos que, se calhar, algumas coisas que antigamente estávamos muito mais
presas do corpo, e à medida que as pessoas vivem, passam a viver mais confortavelmente com o seu corpo. Mas também terem em ideia que também podemos mudar a forma como fazemos exercício, a forma Adaptar como... a esta fase nova da vida. Em todas as fases, mas nesta fase da menopausa, se calhar o corpo pede como a musculação, não é? A musculação é muito importante, os pesos, trabalhar exatamente. Pesos. E sim. com base na sua experiência em consultório, recebe muitas mulheres que são apanhadas de surpresa, que acham que vão a uma consulta e que não fazem a mais pequena ideia de que estão a entrar nesta nova etapa, nesta nova fase. Sim, porque nós falamos sempre muito da menopausa por uma idade, e às vezes as mulheres podem mais novas e antes dos 50 começarem a ter sintomas e acharem que não conseguem dormir e acordam muitas vezes, mas tem a ver com a preocupação em termos de trabalho, com o stress do dia-a-dia, e por isso não lhes cai, como nós... a ficha de que aquilo pode vir integrado na questão da menopausa. Sim, ou então a pessoa já não menstrua por uma determinada razão em termos hormonais e faz-se uma análise e a pessoa fica a saber que está em menopausa. Ainda há pouco tempo em consulta disse a uma pessoa, porque de facto tinha vários sintomas, ela disse: eu hoje não vinha preparada para sair daqui com essa informação. Existem mulheres que estão em negação, que ficam em negação a partir do momento que recebem a notícia. Eu acho que existem pessoas que ficam em negação. Isto cair a ficha, às vezes cai a ficha e as pessoas, tipo torradeira, atiram fora a ficha. E quais é que são os maiores mitos sobre a menopausa? Que é natural, que é preciso, isto vai acontecer, e como aconteceu à minha avó e que nada fiz, também é uma questão de aguentar. Não, muitas vezes as mulheres entravam em menopausa aos 50 anos, mas tinham uma esperança média de vida de 50, por isso não era grande tema. E hoje em dia nós temos uma esperança média de vida de 80. Calma. A minha avó, que já não está entre nós, teve 5 filhos, passou pela menopausa sem qualquer tipo de ajuda. Abençoado. E sofreu, mas era o que se fazia, e morreu com 94 anos. E não fez qualquer tipo de suplementação, nem remédios, não havia sequer essa informação. Esta parte da suplementação e dos remédios e de realmente poder vir a ter mais qualidade de vida é uma coisa muito recente. Nos anos 80 e 90 fazia-se bastante terapêutico hormonal em termos de menopausa, que se chamava terapêutico hormonal de substituição, e fazia-se generalizadamente, não é? Faziam os ginecologistas, faziam os cardiologistas, os reumatologistas, porque melhorava várias coisas. E depois houve no início dos anos 2000 um questionar se isto fazia sentido. E muitas mulheres deixaram de fazer por receio, alguns receios que estão errados, e os médicos deixaram de prescrever. Pronto. E por isso este tema de menopausa teve de facto apagado nas últimas décadas em termos de informação na saúde da mulher. E por isso é que nós temos mesmo que tirar da caixa e voltar a falar sobre menopausa e as várias opções, porque se calhar as avós realmente não tiveram terapêutica, mas muitas das mães, das mulheres que estão hoje em dia a chegar à menopausa também não fizeram. E deram um cabo da cabeça a todo um... E deram cabo de mas família, agora não é? Começam novas mulheres a chegar maridos, aos 40 e aos 50 e sentem-se, querem ter qualidade de vida. Claro. Eu acho que isso é cada vez mais comum em qualquer... Exatamente. As pessoas têm menos medo de procurar ajuda, não é? Porque também começa-se a falar mais sobre vários temas. Menos a menopausa. É o que eu acho. Tu, com estas partilhas todas que fazes, e já me falaste desta partilha que tiveste com uma amiga tua, desta partilha do teu almoço que tu tiveste, existe mais alguma história que te tenha chegado, que te tenha impressionado, nem que seja pelo facto de ser uma mulher que nunca tinha tido coragem para falar sobre este assunto e por ter visto aquilo que tu escreveste, ter se sentido inspirada Isso para não partilhar? sei, mas, por exemplo, acho muito interessante que amigas minhas que não quiseram nunca ter filhos e que estão ainda hoje muito tranquilas com essa decisão da sua vida e que estão absolutamente realizadas noutras facetas da sua vida, quando chegou à menopausa sentiram aquela agora não posso.
Mas elas continuaram a não querer. Eu acho que uma coisa é nós não querermos, outra coisa é nós não podermos. E eu senti isso também, ou seja, eu tenho 4 filhos, habituei-me a pontuar a minha vida com estes nascimentos que eram renovações da nossa família, e a ideia de, a partir de agora, não posso, eu ainda posso, não é? E ao fim de um ano de não ter, ainda posso. Cuidado, não lembrar ainda disso. vais ao 5º. Não vou. Mas a ideia de não poder, de pensar, eu nunca mais, eu vou morrer sem voltar a ter uma gravidez, a ter um bebê, mexeu imenso comigo, muito mais do que eu imaginava, porque achava que esse assunto já estava encerrado na minha cabeça, e na verdade não estava, mexeu comigo. E às vezes quando me falam em, se calhar era bom tirar o útero porque o meu útero está todo escalavrado e as hemorragias se calhar paravam e tal, a ideia de ia ficar sem útero, depois penso um bocado de mariquinhas e romântica, não é? A casinha dos meus filhos, vai para o lixo, e depois é que não posso mesmo nunca mais. Pronto, estas coisas todas são coisas que acontecem na cabeça das pessoas e que às vezes não se fala disso, mas acontecem. Porque até em quem não queria ter filhos e nem nunca quis. Exato, mas acaba por ficar marcado quase como um final, não é? É um final de uma etapa. Final de uma etapa mas para entrar numa nova. É o começo de outra, exato. Exatamente. A medicação, a suplementação que se faz durante a menopausa é uma coisa que se faz para o resto da vida ou é só durante uma certa fase? É quando a pessoa tem sintomas. Okay. Por isso, muitas podem vezes ter durante em média, uns anos e depois ter, em pode média, muitas mulheres têm durante os primeiros 5 anos depois de entrar em menopausa, e há de facto aqui, mesmo em termos de terapêutica, o que nós chamamos hoje em dia uma janela de oportunidade, que é começar a fazer terapêutica quando a pessoa tem sintomas, sempre nos primeiros 10 anos depois de se entrar em menopausa e abaixo dos 60 anos, e que diminui o risco das doenças cardiovasculares e o risco de osteoporose, entre outras coisas. Até demência, não é? Exato. Mas isto para passar uma mensagem clara, porque as pessoas dizem, não, isto vai ter risco cardiovascular, isto vai ter risco de câncer da mama. E as pessoas têm, de facto, começar a receber informação precisa e mais cientificamente correta. Porque há mais de 30 sintomas, não é, na menopausa? Diríamos 30? Mais de 30, vá. Eu pergunto é quais é que são as mais comuns. Depende. É muito engraçado. Nas mulheres europeias, o que é muito frequente são os calores, os afrontamentos. Pronto. Por exemplo, as mulheres asiáticas têm menos afrontamentos e têm muito mais queixas de dores osteoarticulares. É muito mais frequente, não sabe? Tem a ver um bocadinho com a nossa genética. Por isso, todas nós podemos ter alterações em termos de secura, ou da pele, ou das mucosas, da boca, a questão da boca seca, da mucosa da vagina. Também, às vezes, há mulheres que notam na questão dos olhos, sentirem os olhos mais secos. Podemos ter a questão da diminuição da lubrificação. Já tínhamos falado, sim. Pronto, nós falámos de líbido, que é à partida desejo. Desejo, mas que também influencia a lubrificação. Exatamente, como forma de um mecanismo circular, que se diminuir a lubrificação, diminui a satisfação e às vezes a pessoa tem menos vontade, menos motivação para voltar a ter relações. Mas é possível manterem a libido e não ter a lubrificação? Sim. Porque sendo só um sintoma da menopausa... E também se pode, e se for um sinal, é tratar para, de facto, a libido pode não diminuir na menopausa. É importante dizermos isto. Primeiro, pode nunca diminuir também há até quem tenha aumento. É possível aumentar? Muitas mulheres, sim. Pela questão porque nós temos estado a falar da questão das gravidezes, que é a questão da libertação da questão da contracepção e do risco de engravidar. Para algumas mulheres isto é libertador. Por isso, mais uma vez, esta ideia de não existe uma menopausa, ou não existem 30, existem várias. Mesmo muitas. Pronto. E esses são os sintomas físicos. E os sintomas emocionais? Emocionais é muito, às vezes, e pensa-se que está muito relacionado com a questão de não se dormir bem. A pessoa, como não tem um sono descansado, acorda várias vezes, depois sente-se particularmente cansada,
com dificuldade de concentração, com a questão dos esquecimentos, esquecer determinadas coisas e determinadas palavras, e com isso às vezes chega também a sentir-se mais triste e mais deprimida. Lá está a tal parte que se pode confundir facilmente com a questão da depressão, e a pessoa acabar medicada por depressão, quando se calhar era medicada para os seus sintomas. Que eu agora vou a dificultar. E uma mulher que sofreu de insónia a vida inteira? Aí isso é uma boa questão, Jéssica. Porque uma mulher que tem alteração do sono, e nós podemos ter alteração do sono, como há pessoas que têm asma, como há pessoas que têm hipertensão, como há pessoas que têm alteração do trânsito intestinal, normalizando a questão do sono. E na menopausa, o que surgir de novo por acordar muitas vezes e com calores e destapar e não sei o quê, terá a ver com menopausa e que pode ser tratado com terapêutica para esses sintomas. Mas se a pessoa sempre teve insónia, irá continuar a ter insónia, que não tem a ver com a sua menopausa. E a quem nos ouve neste momento sobre a menopausa, diz o que é que fica bem? Todos temos que construir ativamente e em ativismo uma imagem de uma menopausa pela positiva. Espetacular! Consegues agora responder Não, isto depois de uma resposta destas? Eu acho que temos que, olha, até em relação à libido, se não a temos que ir procurar. Exatamente, trabalha-se. Trabalha-se. É como ir ao ginásio. O desejo também se constrói, como diz a Sónia. Eu, de facto, eu ponho muitas vezes em consulta a pensar um bocadinho sobre isto, de como é que se pode construir, porque às vezes é de facto ter iniciativa, e assim como noutras partes da nossa vida nós tomamos iniciativa, também na área da sexualidade, isto não é, nós conseguimos trabalhar o que nós sentimos, o que nós fazemos, e por isso é mesmo para acabar com o mito de que isto não tem também uma construção mental. É por tudo isto que é tão importante falar sobre mitos, desmanchar ideias pré-concebidas e informações erradas. Partilhem as vossas experiências ou dúvidas com o hashtag #WellsFicaBem nas redes sociais. Estamos de volta em breve com uma nova conversa, um novo tema que parece que não fica bem falar de, mas fica.